Deus está preparando sua prosperidade. Napoleon Hill. Você já percebeu que algumas das maiores vitórias da história aconteceram justamente quando tudo parecia perdido? Pense por um instante em um grande jogador entrando em campo para disputar a final mais importante de sua vida. O estádio inteiro faz barulho. Milhões assistem pela televisão. Durante 90 minutos, ele corre, sofre faltas, perde oportunidades, sente o peso da responsabilidade. Para quem observa apenas os últimos segundos, parece que o gol decisivo aconteceu por acaso, mas ninguém vê os milhares de treinos feitos quando não havia plateia. Ninguém vê as lágrimas depois das derrotas. Ninguém vê as madrugadas em que ele pensou em desistir. O mesmo acontece com os grandes campeões da natação. Antes de subir ao lugar mais alto do pódio, passaram anos mergulhando em piscinas vazias, treinando quando todos ainda dormiam. Enquanto muitos descansavam, eles estavam construindo silenciosamente a vitória, que um dia o mundo chamaria de talento. Oscar Schmidt é outro exemplo extraordinário. Durante décadas, foi considerado um dos maiores pontuadores da história do basquete mundial. Recebeu propostas milionárias, enfrentou dificuldades, abriu mão de caminhos aparentemente fáceis para permanecer fiel aos seus princípios e ao seu propósito. O sucesso que o mundo enxergou foi apenas a superfície de uma preparação gigantesca que poucos conheceram. E talvez, exatamente agora, Deus esteja fazendo algo semelhante com você. Talvez a fase difícil que tanto incomoda não seja um castigo. Talvez seja treinamento. Talvez os atrasos que você tanto questiona estejam fortalecendo uma estrutura que ainda não consegue enxergar. Napoleon Hill dedicou boa parte de sua vida estudando pessoas extraordinárias. Empresários, inventores, líderes, atletas e homens que construíram fortunas praticamente do nada. Depois de milhares de entrevistas, percebeu algo curioso. Antes de cada grande conquista, existia um período extremamente desconfortável. Uma fase onde tudo parecia caminhar na direção contrária. Uma época em que as dúvidas aumentavam. As portas pareciam fechar, os recursos diminuíam, as críticas apareciam. E justamente nesse momento, muitos desistiam. Mas aqueles que permaneciam atravessavam uma transformação capaz de mudar completamente suas vidas. Existe uma preparação invisível acontecendo antes da prosperidade chegar. Essa preparação quase nunca parece agradável. Na verdade, muitas vezes parece exatamente o contrário. Você começa a perder pessoas. Alguns planos deixam de funcionar. Certas oportunidades desaparecem. A impressão é que sua vida entrou em desordem. Mas e se essa desordem for justamente a organização que Deus está realizando para abrir espaço para algo infinitamente maior? Imagine um agricultor observando um terreno sendo completamente revolvido. Quem não entende agricultura pensa que tudo foi destruído. Mas quem conhece o processo sabe que a terra está apenas sendo preparada para produzir uma colheita muito maior. A prosperidade funciona exatamente assim. Antes da abundância surgir, existe uma preparação. Antes da expansão, existe limpeza. Antes do crescimento, existe fortalecimento. E talvez você esteja vivendo exatamente essa etapa neste momento. Se isso fizer sentido para você, permaneça até o final deste vídeo, porque hoje você vai entender por que tantas pessoas interpretam a preparação como fracasso. Vai descobrir como reconhecer os sinais silenciosos de que sua prosperidade está sendo construída e, principalmente, vai compreender por que Deus dificilmente entrega grandes responsabilidades antes de formar grandes pessoas. Quando entendemos esse princípio, deixamos de lutar contra o processo e começamos a cooperar com ele. É exatamente aí que tudo começa a mudar.
Existe um momento curioso na vida de praticamente todas as pessoas que alcançaram um nível extraordinário de prosperidade. Antes da grande mudança acontecer, elas começam a sentir que já não pertencem mais ao lugar onde estão. Nada ao redor parece fazer tanto sentido quanto antes. As conversas ficam diferentes, os ambientes começam a incomodar, os objetivos antigos deixam de satisfazer. É como se uma força silenciosa estivesse dizendo: você nasceu para algo maior. Essa sensação costuma assustar. Muitos acreditam que estão perdendo a motivação. Outros imaginam que estão ficando confusos. Mas Napoleon Hill enxergava isso de outra maneira. Segundo seus estudos, quando a mente passa a visualizar uma realidade superior, ela deixa naturalmente de aceitar uma realidade inferior. É uma mudança de identidade. E toda mudança de identidade provoca desconforto. Pense novamente nos grandes atletas. Antes de um jogador vestir a camisa de um dos maiores clubes do mundo, ele normalmente deixa para trás amizades, hábitos e ambientes que já não combinam com seus novos objetivos. O mesmo acontece com um nadador olímpico. Enquanto outras pessoas aproveitam o fim de semana, ele acorda antes do nascer do sol para mais uma sessão de treinamento. Não porque gosta de sofrer, mas porque compreendeu que existe um preço para viver um propósito extraordinário. Com a prosperidade, acontece exatamente o mesmo. Deus começa retirando aquilo que impede seu crescimento. Às vezes são pessoas, às vezes são distrações, às vezes são oportunidades que pareciam excelentes, e justamente por isso muitos confundem proteção com perda. Imagine tentar construir um edifício de 50 andares sobre uma fundação feita para suportar apenas uma casa simples. Seria impossível. Quanto maior a construção, mais profunda precisa ser a fundação. É exatamente isso que Deus faz antes de entregar uma prosperidade duradoura. Ele aprofunda suas raízes, e aprofundar raízes nem sempre é confortável. Algumas pessoas reclamam porque o crescimento parece lento, mas esquecem que o bambu passa anos desenvolvendo raízes invisíveis antes de crescer vários metros em pouco tempo. Durante esse período, quem observa de fora acredita que nada está acontecendo. Por baixo da terra, porém, existe uma preparação gigantesca. Sua vida pode estar vivendo exatamente essa fase. Talvez você olhe para a sua situação atual e pense que tudo parou. Talvez imagine que Deus esqueceu suas orações. Talvez até tenha questionado se vale a pena continuar acreditando. Mas e se o silêncio não significar abandono? E se significar preparação? Napoleon Hill dizia que a persistência separa definitivamente aqueles que apenas desejam daqueles que realmente estão preparados para receber. A maioria das pessoas desiste porque interpreta o silêncio como resposta negativa. Os vencedores fazem exatamente o contrário. Eles entendem que existem períodos em que nenhuma porta parece abrir, porque Deus ainda está fortalecendo quem irá atravessá-las. Existe outro sinal extremamente poderoso. Você começa a desenvolver uma fome insaciável por conhecimento. Livros passam a fazer sentido. Novas ideias aparecem constantemente. Você sente vontade de aprender, de crescer, de evoluir. Não porque alguém obrigou, mas porque alguma coisa dentro de você sabe que a próxima fase exigirá uma versão muito mais preparada. É interessante observar que praticamente todos os homens estudados por Napoleon Hill viveram esse período. Antes das grandes conquistas, aumentaram sua capacidade de aprender, investiram mais em conhecimento do que em conforto. Preferiram construir competências em vez de buscar reconhecimento imediato. Essa talvez seja uma das maiores diferenças entre quem apenas sonha com riqueza e quem realmente está sendo preparado para ela. Enquanto alguns perguntam, quanto vou ganhar? Os preparados perguntam, quem preciso me tornar? Essa pergunta muda absolutamente tudo.
Porque a prosperidade verdadeira nunca começa na conta bancária. Ela começa dentro da mente. E quando sua mente muda, suas decisões mudam. Quando suas decisões mudam, seus hábitos mudam. Quando seus hábitos mudam, seu destino inevitavelmente começa a mudar também. É por isso que Deus trabalha primeiro em você, só depois trabalha ao seu redor. E essa ordem nunca muda, porque pessoas despreparadas normalmente perdem aquilo que pessoas preparadas conseguem multiplicar. É exatamente por isso que, antes da abundância aparecer externamente, ela precisa nascer internamente. E na próxima parte, você vai descobrir quais são os testes mais difíceis que Deus permite antes da grande virada financeira. E porque quase todo mundo fracassa justamente quando está mais perto da prosperidade. Existe um padrão que se repete na vida de quase todas as pessoas que alcançam um nível extraordinário de prosperidade. Pouco antes da grande virada, os testes se tornam mais intensos. É como se a vida perguntasse pela última vez: você realmente está preparado para carregar aquilo que tanto pediu? Essa pergunta nunca vem em palavras. Ela aparece através das circunstâncias. Napoleon Hill percebeu isso ao estudar centenas de homens e mulheres que transformaram completamente suas histórias. Quase todos passaram por uma sequência de desafios que parecia maior do que eles podiam suportar. E, curiosamente, foi exatamente depois dessa fase que suas vidas mudaram para sempre. Pense novamente no esporte. Imagine um treinador preparando um atleta para disputar a maior competição de sua carreira. Nos últimos dias antes da prova, os treinos não ficam mais leves. Eles ficam mais difíceis. A intensidade aumenta, a pressão aumenta. O corpo parece chegar ao limite. Quem observa de fora pode acreditar que aquilo é exagero, mas o treinador sabe exatamente o que está fazendo. Ele precisa mostrar ao atleta que existe uma força dentro dele que ainda não foi descoberta. Com Deus, acontece algo semelhante. Quando a prosperidade começa a se aproximar, os desafios deixam de ser apenas obstáculos. Eles passam a revelar capacidades que você ainda desconhece. É nessa fase que muitos negócios parecem desacelerar. Projetos atrasam, pessoas decepcionam, portas se fecham inesperadamente. E a pergunta inevitavelmente aparece: será que estou no caminho certo? Essa dúvida faz parte do processo, porque fé verdadeira não é acreditar apenas quando tudo está funcionando. É continuar caminhando mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Napoleon Hill afirmava que toda derrota carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou até maior. Mas existe uma condição. Você precisa procurar essa semente. A maioria apenas observa o problema. Pouquíssimos procuram a oportunidade escondida dentro dele. É exatamente por isso que duas pessoas podem viver a mesma dificuldade e terminar em lugares completamente diferentes. Uma sai destruída, a outra sai fortalecida. Não porque a vida foi mais justa com uma delas, mas porque uma decidiu crescer enquanto a outra decidiu reclamar. Existe um teste que quase ninguém percebe: o teste da paciência. Vivemos em uma geração acostumada com respostas imediatas. Tudo acontece em segundos. Mas a construção de uma prosperidade sólida continua obedecendo ao tempo da preparação. Uma árvore não produz frutos no mesmo dia em que é plantada. Uma casa não fica pronta no dia em que o alicerce é iniciado. Um campeão não nasce na primeira semana de treinamento. Da mesma forma, uma vida abundante também precisa amadurecer. É durante essa espera que Deus trabalha nas áreas que ninguém consegue enxergar. Sua maturidade, sua disciplina, sua humildade, sua capacidade de administrar, sua inteligência emocional. Porque riqueza sem equilíbrio costuma produzir destruição. Outro teste extremamente comum
é o da comparação. Enquanto você está sendo preparado, outras pessoas parecem crescer mais rápido. Você olha para os lados e tem a impressão de que todos estão avançando menos você. Esse pensamento é perigoso, porque cada propósito possui um tempo diferente. O nadador não treina igual ao jogador de futebol. O jogador de basquete não segue a rotina de um maratonista. Cada modalidade exige uma preparação específica. Da mesma forma, Deus não escreve histórias iguais. Comparar seu processo com o de outra pessoa é abandonar o plano exclusivo que está sendo construído para você. Napoleon Hill dizia que o maior desperdício da vida acontece quando alguém abandona sua missão tentando viver a missão de outra pessoa. Quanto mais você se compara, mais enfraquece sua identidade. Quanto mais fortalece sua identidade, menos necessidade sente de competir. Porque entende que prosperidade não é corrida contra pessoas. É crescimento constante contra a versão anterior de si mesmo. Existe ainda outro teste silencioso, o teste da gratidão. É fácil agradecer quando tudo dá certo. Difícil é continuar agradecendo quando os resultados ainda não apareceram. Mas é justamente nessa fase que sua mentalidade é transformada. Quando você aprende a agradecer antes da colheita, demonstra que sua confiança não depende das circunstâncias. Ela depende da certeza de que Deus continua trabalhando, mesmo quando seus olhos ainda não conseguem perceber. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora. Talvez você esteja vivendo dias aparentemente comuns, dias silenciosos, dias onde nada extraordinário parece acontecer. Mas por trás desse silêncio, Deus pode estar alinhando pessoas, oportunidades, ideias e caminhos que mudarão completamente sua história. Porque a prosperidade quase nunca chega fazendo barulho. Ela chega silenciosamente. E quando finalmente aparece, as pessoas chamam de sorte, sem imaginar que por trás daquele momento existiram anos de preparação invisível. Na próxima parte, você vai descobrir como reconhecer os sinais de que a sua virada financeira já começou e quais atitudes aceleram esse processo sem perder o alinhamento com os princípios ensinados por Napoleon Hill. Existe um instante que poucas pessoas conseguem identificar. É o momento em que a preparação termina e a prosperidade começa a se manifestar. Curiosamente, esse momento não costuma ser acompanhado por grandes anúncios. Não existe uma placa dizendo que sua nova fase começou. Na maioria das vezes, ela chega de maneira discreta. Napoleon Hill observou que a riqueza quase sempre entra pela porta da oportunidade disfarçada. É justamente por isso que tantas pessoas deixam sua maior chance escapar. Elas esperam algo grandioso. Mas Deus frequentemente começa pelas pequenas oportunidades. Pense novamente nos grandes atletas. Nenhum deles iniciou sua carreira disputando uma final mundial. Tudo começou com um treino simples, uma oportunidade aparentemente pequena. Um treinador que acreditou, uma competição regional, uma decisão tomada em um dia comum. Quem olha apenas para o troféu, imagina que a vitória começou ali. Na realidade, ela começou muito antes. Começou quando ninguém acreditava. Começou quando não havia aplausos. Começou quando somente Deus conhecia o potencial daquela pessoa. Com sua prosperidade, pode estar acontecendo exatamente o mesmo. Talvez a oportunidade que você espera já tenha aparecido, mas, por parecer pequena, você ainda não percebeu seu verdadeiro valor. Napoleon Hill dizia que as grandes fortunas normalmente nascem de ideias simples executadas com extraordinária persistência. Não é o tamanho da oportunidade que determina seu resultado. É o comprometimento de quem a recebe. Existe outro sinal extremamente importante. Você começa a sentir uma paz diferente ao tomar determinadas decisões. Mesmo quando existe medo, mesmo quando existe incerteza, lá no fundo, algo diz que aquele é o caminho.
Essa paz não elimina os desafios, ela apenas confirma a direção. Muitas pessoas confundem propósito com ausência de dificuldades, mas propósito nunca significou facilidade, significa convicção. Significa continuar caminhando mesmo quando ainda não consegue enxergar toda a estrada. Os grandes campeões fazem exatamente isso. O nadador mergulha sem conseguir ver a linha de chegada. O maratonista dá o primeiro passo sabendo que ainda faltam dezenas de quilômetros. O jogador entra em campo sem saber como terminará a partida. Eles apenas confiam na preparação. Da mesma forma, Deus convida você a confiar no processo que vem construindo dentro de você. Existe também uma mudança silenciosa na maneira como você enxerga o dinheiro. Antes, ele era o objetivo principal. Agora, passa a ser consequência. Você começa a valorizar conhecimento, relacionamentos, disciplina, caráter, tempo, sabedoria, porque compreende que dinheiro pode ser perdido. Mas uma mente preparada consegue reconstruir qualquer patrimônio. Napoleon Hill afirmava que ninguém consegue impedir uma pessoa verdadeiramente preparada de voltar a prosperar. Ela pode perder empresas, investimentos, bens materiais, mas jamais perde sua capacidade de criar riqueza novamente, porque sua maior fortuna não está no bolso, está na mente. E essa é exatamente a transformação que Deus deseja produzir antes da abundância material. Primeiro, ele fortalece seus princípios. Depois, fortalece seus resultados. Outro comportamento começa a surgir naturalmente. Você deixa de agir por impulso. Suas decisões ficam mais conscientes. Você passa a analisar melhor. Aprende a dizer não. Evita distrações, protege sua energia, entende que foco não é fazer muitas coisas, é fazer muito bem aquilo que realmente importa. Essa maturidade é um dos maiores sinais de que sua preparação está chegando ao fim, porque prosperidade não é apenas ganhar mais, é administrar melhor, é multiplicar, é construir algo capaz de permanecer por muitos anos. Muitos recebem dinheiro, poucos constroem patrimônio, muitos alcançam sucesso, poucos conseguem sustentá-lo. Napoleon Hill ensinava que riqueza permanente exige uma personalidade igualmente permanente. E é exatamente essa personalidade que Deus vem formando dentro de você. Talvez por isso, algumas respostas tenham demorado tanto. Talvez algumas portas tenham permanecido fechadas. Talvez certos relacionamentos tenham terminado. Talvez alguns projetos não tenham dado certo. Não porque Deus estivesse dizendo não, mas porque estava dizendo ainda não. Existe uma diferença enorme entre atraso e preparação. O atraso tira, a preparação acrescenta, o atraso enfraquece, a preparação fortalece. O atraso gera frustração, a preparação produz maturidade. Quando você entende isso, deixa de lutar contra o tempo e passa a crescer durante o tempo. É exatamente aí que sua mentalidade muda definitivamente. Você já não vive esperando um milagre. Você passa a viver se tornando a pessoa capaz de administrar o milagre quando ele chegar. E é justamente esse o último ensinamento que Napoleon Hill deixa para todos aqueles que desejam prosperar de forma verdadeira. Na próxima e última parte, vamos revelar o princípio espiritual mais profundo por trás da prosperidade duradoura. Aquele que transforma a riqueza em legado e faz com que a abundância permaneça por toda a vida. Existe um ensinamento de Napoleon Hill que muitos leitores passam anos estudando sem perceber sua profundidade. Ele dizia que toda grande riqueza começa muito antes do primeiro dinheiro aparecer. Ela nasce dentro da mente. Mas existe algo ainda mais profundo. A mente precisa estar conectada de um propósito maior do que simplesmente ganhar dinheiro. Esse talvez seja o maior segredo de toda a sua obra. As pessoas que enriquecem apenas para alimentar o ego normalmente vivem presas ao medo de perder aquilo que conquistaram.
Já aquelas que enriquecem para cumprir uma missão desenvolvem uma paz que o dinheiro sozinho jamais poderia comprar. Pense novamente nos grandes campeões. Quando um atleta sobe ao lugar mais alto do pódio, aquela medalha representa muito mais do que uma vitória. Ela simboliza milhares de escolhas corretas, feitas quando ninguém estava olhando. Representa disciplina, renúncia, persistência, fé, controle emocional. Tudo aquilo que foi construído antes da conquista. Com a prosperidade acontece exatamente o mesmo. O dinheiro apenas revela quem você já se tornou. Se você desenvolveu caráter, ele amplia seu caráter. Se desenvolveu generosidade, ele amplia sua generosidade. Se aprendeu a servir pessoas, ele amplia sua capacidade de transformar vidas. Mas se a mente continuar dominada pelo medo, pela arrogância ou pela impulsividade, a riqueza apenas potencializará esses problemas. Por isso, Deus trabalha primeiro no coração, depois nas circunstâncias. Napoleon Hill chamava isso de inteligência infinita, uma força superior capaz de inspirar ideias, abrir caminhos e conectar pessoas no momento exato. Não significa esperar milagres sem agir. Significa compreender que existe uma parceria entre sua ação e a direção de Deus. Você trabalha, você estuda, você planta, você melhora todos os dias. E Deus conduz aquilo que está além do seu controle. É exatamente nessa união que nasce a verdadeira prosperidade. Muitas pessoas passam anos perguntando: como faço para ganhar mais dinheiro? Talvez a pergunta correta seja outra. Como posso me tornar alguém tão preparado que a prosperidade naturalmente encontre o meu caminho? Essa mudança parece pequena, mas transforma completamente a maneira de viver. Você deixa de correr desesperadamente atrás das oportunidades e começa a desenvolver competências que fazem as oportunidades correrem atrás de você. Eu repetia constantemente que o sucesso é consequência da pessoa que você escolhe se tornar. Não é um acidente, não é sorte, não é privilégio, é resultado de uma identidade construída diariamente. É por isso que Deus não entrega grandes responsabilidades para pessoas despreparadas. Primeiro, Ele fortalece sua fé, depois fortalece sua disciplina. Ensina humildade, ensina paciência, ensina sabedoria, ensina domínio próprio e somente depois amplia sua influência. Porque influência sem caráter destrói, mas influência com propósito transforma gerações. Talvez hoje você ainda esteja olhando apenas para aquilo que falta, para a conta bancária, para as oportunidades que ainda não apareceram, para os sonhos que parecem distantes. Mas experimente fazer um exercício diferente. Olhe para a pessoa que você está se tornando. Você é mais forte do que há um ano, mais disciplinado, mais consciente, mais resiliente, mais preparado para administrar aquilo que antes talvez destruísse sua paz? Se a resposta for sim, então existe uma excelente notícia. Sua prosperidade já começou. Talvez ela ainda não tenha aparecido completamente no mundo material, mas ela já nasceu dentro de você. E quando a transformação acontece primeiro na mente, o mundo exterior inevitavelmente começa a acompanhar. Lembre-se sempre de uma verdade. Deus não prepara apenas pessoas para receber riquezas. Ele prepara riquezas para encontrarem pessoas prontas. Continue plantando. Continue aprendendo, continue servindo, continue acreditando. Cada dia de disciplina está construindo um futuro que hoje seus olhos ainda não conseguem enxergar, mas Deus já consegue. Napoleon Hill deixou um princípio que atravessa gerações e continua verdadeiro. Tudo aquilo que a mente pode conceber e acreditar, quando sustentado por propósito, disciplina, fé e ação, torna-se possível. Talvez esse vídeo tenha chegado até você exatamente no momento em que precisava ouvir essa mensagem. Talvez Deus apenas estivesse lembrando que o processo não terminou.
Ele apenas está preparando algo maior do que você imaginava. Se este conteúdo falou ao seu coração, deixe seu comentário escrevendo: Deus está preparando minha prosperidade. Quero ler cada mensagem. Ela poderá fortalecer outras pessoas que também estão atravessando esse período de preparação. Aproveite para deixar seu like, compartilhar este vídeo com alguém que precisa renovar a esperança e inscrever-se no canal para continuar recebendo conteúdos inspirados nos princípios de Napoleon Hill sobre fé, propósito, mentalidade e prosperidade. Lembre-se, seu destino não é apenas sobreviver. Seu destino é prosperar, crescer e usar sua prosperidade para transformar vidas. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe sua caminhada e que sua maior virada esteja muito mais próxima do que você imagina.